Bom, vamos lá, a gente vai fazer umas anotações. Tenham em mãos o livro e o caderno para vocês irem fazendo as anotações necessárias. Se possível, pausem para vocês escreverem, ok? Então, ó, umas curiosidades aí, né? Alguns freis acompanhavam, né, os indígenas que catequizavam esses índios. Eles eram muito importantes também porque eles cuidavam muito dos índios num certo sentido, né? Por questão até religiosa. Então eles eram mais atentos aos índios. Tem um padre que ele ficou muito conhecido, que é o padre, na verdade é um frei, né? Que é o Frei José Anchieta, tá? Então, assim, não esqueçam esse nome, mas esse Frei aí da música Pindorama não era ele, tá? Quem rezou a primeira missa no Brasil foi o Frei Henrique de Coimbra, tá? Ele quem rezou a primeira missa no Brasil, não, no Pindorama, tá? Assim, José de Anchieta, ele foi muito importante porque ele ficou muitos anos catequizando os índios, né? Levando os índios para um novo conhecimento. Alfabetizando, inclusive, né? O pátio do colégio, por exemplo, tem muitas informações sobre o padre, sobre o Frei José Anchieta, tá? Mas quem rezou a primeira missa foi o Frei Henrique de Coimbra, ok? Vamos lá. Eu preciso que vocês vão anotando no caderno uns nomes bem interessantes, que são os nomes que o Brasil já teve, tá? Geralmente, por isso que eu não falei aquela hora, porque a gente fala tanto de três nomes, das velas, das caravelas. Não foram só esses, tá? Eu quero que vocês anotem. Então, assim, antes de mais nada, Pindorama é o primeiro. Eu vou falando, tá? Se vocês precisarem, vocês pausem. O segundo nome foi Ilha de Veracruz. Por quê? Quando eles chegaram, eles viram aquele monte, né? E aquela terra ali, eles não tinham a noção de tanta terra que ainda tinha. Então eles viam muito mais água do que terra. Então o que eles entenderam? Ilha de Veracruz, ok? Pode colocar aí. Vamos por datas. Ilha de Veracruz, pode colocar 1500, ok? Aí em 1501, aí vem aqueles nomezinhos que a gente nem imagina que o Brasil já teve, mesmo porque foram nomes rápidos que duraram até menos de um ano, mas foi chamado assim também nas cartas, né, nas trocas de informações, era assim que eram chamadas. Aí em 1500 teve Terra Nova, Terra dos Papagaios. Eu tô cheia de coisa aqui, livro, caderno, vão anotando aí. A terceira, Terra dos Papagaios. Então, ó, Pindorama, Ilha de Veracruz, 1500. A terceira, desculpa, Terra Nova, 1501. A quarta, Terra dos Papagaios, ainda 1501. Aí vocês podem colocar 1503, aí sim, Terra de Veracruz. Essa vocês já conheciam. 1505 a gente tem Terra de Santa Cruz do Brasil. Posso falar próxima? Próxima, Terra do Brasil em 1505. E por último, 1527, Brasil. Agora, por que Brasil? Muito bem, por conta do pau-brasil, que foi uma das, vamos dizer, uma das mercadorias mais concorridas e mais trocadas, mais vendidas e etc e tal, por aí. De todo mundo, hein? De todo mundo. Principalmente essa questão. Inglaterra, Portugal, Brasil. O Brasil foi muito famoso porque além da grande madeira nobre e forte que ele tinha, ainda fazia tinturas, ainda tingiam tecidos com ele. É isso mesmo, olha como o nosso Brasil é importante, hein? Então vamos lá. A gente teve aqui na página 282, 283, essa gravura aqui, né? Mostrando o engenho, mostrando o trabalho, né? Dos africanos.
ok? Lá na cana, né? Legal, no açude, inclusive, né? Aí o início da exploração, que a gente já conversou, né? Essa questão. Ah, tô indo para as Índias. E aí, o que aconteceu? Desvio o caminho, conheci uma nova terra, linda, maravilhosa, onde tem nativos totalmente diferentes, exóticos, né? Assim, uma coisa totalmente diferente do que eu tô acostumada. Vamos explorar. E aí começaram a explorar. Só que essa exploração, infelizmente, não teve um bom resultado, porque veio o que junto? Desmatamento e a escravidão indígena, né? E aí todo esse problema e aí as questões econômicas também que começaram a acontecer, tudo isso foi acontecendo aí. Aí aqui na nossa página, olha só, na 284 fala do pau-brasil, que a gente acabou de falar, né? E tem algo elencado aqui na 285, a questão da preservação do pau-brasil. Vocês sabiam que o pau-brasil, olha só, vocês sabiam que o pau-brasil, ele é uma árvore nativa da Mata Atlântica? Olha que honra, faz parte da nossa floresta, da floresta que começa aqui, tem uma grande parte aqui no Brasil, né? Então, olha lá, Mata Atlântica, ela cresce tanto, gente, ela cresce de 30 a 40 metros, às vezes, assim, bem grandona mesmo, é muito forte, ela é muito bonita, e ela tem alguns códigos florestais, inclusive, protegendo, para que não ocorra mais desmatamento dessa árvore, que ela não chegue à extinção, né? Porque, assim, a grande quantidade que a gente tinha, infelizmente, a gente não tem mais, por conta de vários acontecimentos ocorridos aí na época da colonização, né? Então, infelizmente, a gente não tem mais. Mas aí aqui no nosso livro fala assim, olha só que legal. Para preservar o pau-brasil, foram criadas 3 reservas florestais nas regiões onde existem árvores remanescentes nos estados da Bahia, Paraná, Paraíba e Pernambuco, né? Então é muito importante sim preservar, né? É claro que era uma resposta pessoal aqui, onde pergunta o que vocês acham, qual é a importância de preservar. Claro que é importante preservar. É uma planta nativa da Mata Atlântica. Ela é muito brasileira. Ela tá aí desde antes de 1500. Né? Então ela é extremamente importante pra gente, ela precisa continuar, ela não pode ser encerrada, não pode acabar com essa planta não, ok? Uma outra curiosidade, o pau-brasil também ele era conhecido, ou melhor, é conhecido como Ibirapitanga, interessante, né? A gente já continua. E aí? Pronto? Conseguiram fazer as anotações com essa pausa? Ok? Então vamos lá. Ainda na página 285 fala do escambo, né? O escambo que era a maneira em que a gente... Não era um comércio, né? Mas não era somente também uma troca. Tinha muita coisa envolvida, porque precisava ter, as coisas deveriam ser justas, né? Então, olha lá, os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Então, assim, gente, diferentes materiais eram trocados, né? Então, as especiarias ainda elas eram muito utilizadas, ainda tinha muito comércio das especiarias como uma questão de alimento e também como ervas medicinais, né? Como plantas medicinais, né? Condimentos, né? E ainda assim, depois que surgiu, né? Que se descobriram o Brasil, outros materiais, outros produtos, outros objetos, outros tecidos começaram a fazer parte do escambo também, dessa troca, né? E muita coisa os indígenas que faziam, os indígenas que produziam isso, que confeccionavam. Olha só, aí já começou a questão da escravidão, né? Com os indígenas. Na página 286, vocês precisavam ter resolvido uma questão. Eu vou ler aqui esse trechinho, tá?
também da carta de Pero Vaz de Caminha. De ponta a ponta é toda a praia, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos. Não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela. Então, assim, eles estavam explorando ainda, mas eles sabiam que tinha muita terra, muita planta, muita árvore e muita água. Então, eles estavam explorando tudo aquilo, né? Era uma questão de conhecer mesmo a extensão toda, o território todo, para conseguir levar algo para a terra, né, de Portugal e fazer esse comércio. Lá na frente vocês vão ver, vai aparecer a questão dos holandeses também, que começaram a fazer parte do comércio, né? E que no fim eles acabavam ajudando os senhores de engenho. Vocês vão ver lá na frente, olha lá. Então, os portugueses tinham grande interesse em metais preciosos. Sublinho o trecho do texto que confirma essa afirmação. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, porque na verdade eles queriam ver o concreto mesmo, o dinheiro mesmo, onde estava o dinheiro ali, né? Então era essa a frase que eram para vocês terem sublinhado. Com base na carta e nas informações, faça um desenho em que tenha pau-brasil, indígenas, portugueses e escambo. Aí, essa parte aqui, meus amores, ó, realmente é algo pessoal, tá? Que vocês iam precisar colocar de acordo com o que vocês viram na música, de acordo com o vídeo anterior que vocês assistiram, de acordo com essa conversa que a gente tá tendo, com o que vocês leram, tá bom? Era isso que era para ter feito. Administrando a colônia. Como que a gente vai ter uma colônia onde tem, além dessas pessoas que estão sendo escravizadas, também tem pessoas de diferentes regiões, de diferentes países num lugar só, de diferentes culturas? Precisava ter alguma coisa para que esse processo de colonização não virasse uma bagunça ou não virasse algo que favorecesse a todos, porque na verdade a intenção era que essas pessoas que encontraram a terra que ficassem ricas e poderosas, né? Então, vieram as capitanias hereditárias, que a gente também já fez atividade, né? Aqui acaba vendo como um lembrete, né, em que foi dividido entre Espanha e Portugal, 15 lotes de terra, né? Aí tinha os donatários, aqueles que ficavam cuidando da terra, assim como tinham as pessoas que eram obrigadas a ir lá, verificar se está tudo certo, se não está faltando nada, se as pessoas que eram responsáveis de cuidar daquele espaço estavam cuidando direitinho, né? Eu acho que vocês lembram, né? Eu vou só dar uma lida no primeiro parágrafo para a gente poder saber como é que foi respondida a questão de vocês. Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes. Lembram disso? Conhecidos como capitanias hereditárias. Esses lotes foram concebidos em donatários, em sua maioria ricos comerciantes ou nobres portugueses. Uma das principais atividades econômicas foi a produção de açúcar por meio de instalação de engenhos nas regiões litorâneas, ok? Aí aqui a gente precisava ligar, né? A gente precisava ligar as vilas, fala das vilas, né? E das cidades. Então aqui vem uma questão bem interessante que é de ocupação da colônia, tudo bem? Então olha lá, a gente tem o forte, a câmara, a capela e a enfermaria. Vamos lá, forte, deveriam ter ligado a construção onde ficavam os meliantes. Construção onde ficavam os militares e os armamentos. Aí, câmara, vocês vão colocar sede do governo da vila ou da cidade. Capela, local de cerimônias católicas. Enfermaria,
prédio onde os doentes e feridos eram tratados, ok? Agora, eu vou dar uma pausa, porque vai falar um pouquinho dos índios, mas antes disso eu quero fazer um comentário, tá bom? Espera aí.